Glória a Deus. Aplauda forte o Senhor. Engrandeça o nome dEle. Aproveite a oportunidade para exaltar o nome dEle. Louvado seja Deus sobre todas as coisas. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada coração aqui.
Em nome de Jesus, que o Senhor nos inunde com a sua presença. Amém? Vamos compartilhar um pouquinho sobre o propósito de restauração do Senhor, o propósito eterno que Ele tem em nossas vidas. Aquele propósito do início que não se perdeu, que ainda permanece sendo o mesmo. Queria convidar a abrir a vossa Bíblia em Gênesis 2, logo no início. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando algo dele. Para quem sabe aqui, sabe que não é fácil, mas sabe o quanto é maravilhoso poder compartilhar de Jesus. Falar de um ser tão poderoso, tão grandioso, é um privilégio. Glórias a Deus por essa oportunidade. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Só até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti por este louvor, por esse tempo, que nós temos certeza que o Senhor ouviu cada palavra declarada, o Senhor ouviu cada cântico, Senhor, cada palavra entoada ao Teu nome, Pai. Nós sabemos que o Senhor está recebendo todas as coisas, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor tem já tocado sobre o Teu povo, o Senhor já tem ministrado, e nós queremos clamar, Senhor, que o Senhor continue a falar, que o Senhor ministre, que o Senhor toque, que o Senhor fale no íntimo, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja uma espada de dois gumes realmente penetrante, Senhor, trazendo, Senhor, a transformação pelo poder do Teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu tem total liberdade para passear nesse lugar, para tocar, para curar, para libertar, para sarar. Em nome de Jesus, Pai. Faça a Tua obra assim como o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste com poder e com graça. Amém. Glórias a Deus. Lemos aqui uns versículos de Deus falando para Adão que Adão não poderia fazer. Ele não poderia comer daquela árvore. Deus não colocou empecilhos para Adão no jardim. Ele não proibiu Adão de nada, apenas de não comer daquela árvore. E quando Deus foi fazendo a criação, o homem foi um dos últimos. Ele fez a divisão entre terra e mar, né? Preparou, começou a colocar os animais, foi preparando todas as coisas, e por último fez o homem. E o homem é o único de todos os seres viventes que recebeu o sopro de vida de Deus. É o único que foi comparado, que ele diz que nós vamos fazer o homem semelhante a nós, semelhante a Deus. Nós somos semelhantes a Ele. Mas Ele nos criou, quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou para ser puro. Adão e Eva foram criados puros. Não havia maldade, não havia nada de ruim na vida deles. Eles foram criados puros, pureza total, não existia nada. Tanto que eles andavam nus e não se envergonhavam daquilo. Eles andavam nus e não viam que aquilo era nudez, porque eles eram puros. Eles andavam puros. E o Senhor tem propósito. Quando Ele criou, a gente precisa conhecer Ele, a gente precisa conhecer Jesus para a gente entender o propósito dEle. Se nós não conhecemos Ele na sua intensidade, na sua plenitude, nós não vamos entender o propósito dEle em nossas vidas. E Ele tem um propósito bem estabelecido desde a fundação da terra, desde o princípio Ele tem um propósito, e não mudou, continua sendo o mesmo. Aquilo que Ele tem por objetivo ainda é o mesmo. Que Ele começou através de uma pureza, e a pureza que Ele tinha colocado em Adão gerava uma intimidade com Deus, onde Deus todos os dias passeava para conversar com eles. Todos os dias o Senhor, no final da tarde, no final do dia, Ele vinha procurar para conversar, para dialogar com Adão. E desde o princípio, então, Ele tem o objetivo de pureza, Ele tem o objetivo de intimidade, que era a conversa que Ele tinha, e o objetivo de eternidade. Essas três coisas são objetivos do Senhor desde o princípio. E quando fala ali que nós lemos agora, se comeres, certamente morrerás. Porque a morte entrou através daquele pecado. Antes daquele pecado não era para haver morte. Não era para existir morte. O plano do Senhor não era a morte.
O plano dele era a pureza e intimidade que gerava eternidade. E esse propósito ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O mesmo objetivo que ele teve, ele tem ainda para cada um de nós. E aconteceu que quando eles pecaram, começou a entrar as coisas ruins. Quando a Eva aceitou da serpente aquele fruto, entrou o conhecimento do bem e do mal. E quando eles passaram a conhecer o que era bem e mal, eles perceberam que estavam expostos, eles perceberam que estavam nus. E quando Deus veio ao encontro deles, eles se esconderam porque eles viram que estavam nus. Eles não queriam mais estar expostos diante de Deus, diante de ninguém. Eles se envergonharam porque estavam expostos. E ali entrou o conhecimento do bem e do mal, onde o Senhor fala: agora o homem é como nós. Ele conhece agora o bem e o mal. E nós conhecemos o que é bem e o que é mal. Nós temos esse entendimento, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos puros. Ele tem um objetivo de pureza. Na criação foi feita com pureza. E nós ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós temos perdido essa pureza. E nós precisamos resgatar essa essência. Nós precisamos voltar a essa inocência. Nós precisamos voltar ao princípio das coisas. Nós precisamos ser renovados por essa pureza. Nós não podemos viver contaminados. Nós precisamos ser limpos, puros diante de Deus. Nós queremos buscar tantas coisas diante de Deus, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos estar perto dEle, mas se não houver pureza, nós não conseguiremos. Nós precisamos de pureza, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos voltar ao princípio, como era Adão e Eva antes do pecado. Nós cantamos uma canção que diz que quero voltar à essência, quero ser como criança. Porque a criança ela é pura. A criança ela é um ser puro. Ele não tem o conhecimento do bem e do mal quando é pequeno ainda. Não tem, ele aprende com os pais o que é certo ou errado. Se você dá uma faca na mão de uma criança, ela vai usar, mas você quando ela é pequena, você não deixa a criança usar faca de jeito nenhum, vai comer só com colher. E ela vai crescendo, ela vai entendendo que ela não pode pegar a faca. Porque se ela ir lá pegar a faca, o pai ou a mãe vai lá e briga. Mas ela não conhece ainda o bem e o mal. Ela só sabe que é certo e o que é errado. Ela aprende que é errado, ela pega a faca. Mas o mal que a faca vai trazer, se ela usar de se cortar, ela não conhece. E Adão e Eva eram assim. Eles não conheciam o bem e o mal. Eles sabiam que era certo ou errado. Sabiam que era errado comer do fruto. Mas eles não sabiam o mal que iria causar. E a grande dificuldade que os pais encontram com as crianças é quando eles começam a conhecer o bem e o mal. Quando eles começam a entrar nessa etapa de conhecer o bem e o mal, é onde se torna mais difícil. Onde tem as maiores dificuldades na criação. E nós muitas vezes somos esses filhos desobedientes para o Senhor. Que temos vivido o conhecimento do bem e do mal e não procurado a pureza que está em Cristo. Nós talvez não temos nos preocupado em viver com Cristo, e o Senhor Ele quer que nós sejamos puros, totalmente limpos. Nós precisamos buscar essa pureza. Em Hebreus 12, 14, diz que sem santificação, se eu não me engano é 12, 14, sem santificação não veremos a Deus. Quem aqui quer ter uma vida de eternidade? Quem quer ver o Senhor? Sem santificação você não verá o Senhor. É palavra. Não adianta a gente querer viver uma vida impura que nós não vamos conseguir ver o Senhor. Não adianta nós viver uma vida errada que nós não vamos conseguir encontrar o Senhor. Mas o propósito dele é que nós tenhamos esse encontro e uma vida de eternidade com Ele. Só que nós precisamos buscar essa pureza. Nós precisamos encontrar essa pureza. Nós precisamos quebrar os nossos conceitos velhos que nós carregamos, lançar fora e começar tudo de novo.
voltar ao princípio das coisas, ao princípio do entendimento. Nós precisamos buscar a revelação do Senhor, entender o seu grande objetivo para cada um de nós, estarmos ligados nele, porque quando ele criou céus e terra, ele disse ao mar: faça seres viventes, répteis, faça em você. O peixe, enquanto ele está ligado no mar, ele não morre. Agora tira ele do mar para ver. A terra deu as árvores, e das árvores vêm os frutos. Arranca a árvore da terra para ver se ela vai sobreviver. Nós fomos feitos do barro, mas existe o sopro de Deus sobre nós. Sai da presença de Deus para ver se você vai viver. Sai dessa presença, sai de perto desse sopro para ver se você vai viver. Não, você vai ser como Adão e Eva, certamente morrerá. Se provar do fruto do bem e do mal, certamente morrerá. E nós temos que resgatar essa pureza que foi perdida, porque o propósito é pureza. Nós queremos ter intimidade, nós queremos estar próximos do Senhor, nós queremos falar com Ele, nós queremos nos relacionar com Ele. Mas é preciso pureza para que isso aconteça. Muitas vezes nós estamos preocupados com a salvação e por isso nós frequentamos uma igreja. Muitas vezes pela preocupação da salvação nós deixamos de fazer algo só por preocupação com a salvação. Não faça isso, porque a salvação ela é apenas uma consequência da graça de Deus em nosso favor. Mas a eternidade ela só virá através da pureza e da intimidade que ela gera. Nós precisamos disso. E Adão, como ele estava exposto, quando ele viu o Senhor vindo, ele se cobriu e se escondeu, e o Senhor deu roupa para ele. E ali começou a entrar na humanidade todo mal, todo pecado. Começou a gerar coisas ruins atrás de coisas ruins. O Senhor em vários momentos tentou destruir a terra. Chegou com Noé: não, vão acabar com tudo, vão começar tudo do zero. Mas não adiantava, porque mas a sua família já via o pecado. Depois veio Abraão, também era um homem puro, mas na sua família já havia coisa errada também. O Senhor, ao longo da história, Ele foi usando várias pessoas puras, com o objetivo de eles resgatarem a eternidade. Mas não houve ninguém que conseguisse êxito nisso. Eles lutaram, anunciaram o arrependimento, anunciaram que deveriam deixar os seus maus caminhos, mas nada acontecia. O povo ia um pouco e voltava, ia um pouco e voltava. Esses homens que eram puros, eles permaneciam até o fim, tanto que são exemplos para nós hoje. Mas o povo em si, a humanidade, estava cada vez pior, e era necessário que viesse alguém puro. Jesus, ele não foi gerado por José e Maria porque ele tinha que ser gerado de uma forma pura. E Maria era uma mulher virgem, ela era pura. A virgindade significa pureza. A virgindade é a pureza. E o Senhor, através do Espírito Santo, colocou vida no ventre dela em pureza. Havia uma pureza naquele lugar para que houvesse salvação da humanidade. Havia pureza através de Maria. E Jesus veio e fez todo aquele papel que nós já conhecemos, tudo aquilo que Ele fez de morrer por cada um de nós, mas no final Ele nos deixa mais um alimento, algo que foi quebrado com Adão, que quebrou aquilo que estava exposto, que era para ele andar exposto realmente, que Deus queria que eles tivessem isso, essa pureza de andar exposto. Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que não é para ninguém sair pelado amanhã na rua, não é isso, entenda. Mas a pureza que eles tinham e que eles perderam, Jesus na hora de morrer, Ele morreu nu, exposto. Ele morreu levando nossos pecados e ali houve a pureza pela sua exposição.
E a maior pureza que nós podemos conseguir diante de Deus é nós estarmos expostos diante dele, sendo transparente e verdadeiro, porque Jesus foi exposto para toda a humanidade soube que haveria um Deus. Ele estava exposto, mostrando tudo para os outros, de braço aberto, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ali Ele morreu por cada um de nós, para que rompesse o véu, para que rompesse aquele velho testamento, onde tinha que haver, fez pecado, sacrifício, pecado, sacrifício, pecado, sacrifício. Onde as pessoas viviam sacrificando para pagar o seu pecado. Onde aquilo ali que era para ser feito de uma forma que onde ocorresse um pecado, aquilo ali ficou banalizado. Como muitas coisas na nossa vida começam a ser banalizadas, a gente começa a fazer, repetir. E eles foram fazendo, e Jesus veio. E Ele rompeu com isso. Se você tiver tempo depois, leia Hebreus 9. A partir do final do 8, 9 e o 10, ele fala muito claro a respeito do testamento. Que Jesus veio romper, que Jesus veio quebrar esse testamento. Por quê? Porque o testamento criado por Deus, ele precisava ser morto em Deus. Porque o testamento ele só tem valor após a morte. Amém? Se você tem um testamento para o seu filho, ele só vai ter valor após você morrer. Enquanto você tiver vida, não tem valor. Se os seus pais têm um testamento, só vai ter valor quando ele morrer. Senão antes não tem valor. E Jesus foi esse que morreu para que quebrasse aquele testamento e começasse um novo testamento de eternidade. Aquele plano dele lá do passado, de pureza, intimidade e eternidade, foi resgatado em Jesus. Tudo começou novamente. Pureza, intimidade, eternidade. O povo começou a buscar isso novamente. Aqueles apóstolos buscavam isso, eles queriam ter uma vida pura diante de Deus. Eles tinham uma intimidade grandiosa com Deus e com certeza alcançaram a eternidade. E Deus nos chama a ser estes que buscam a pureza, a intimidade com Deus, um relacionamento íntimo, profundo com Deus, para gerar a eternidade. O Senhor quer que nós nos purificamos a cada dia, que nós nos separamos. Em 1 João diz assim, 1 João, 1 Pedro, agora eu não lembro, fala: sede santos como eu sou. Sede santos como eu sou. Ele está dizendo que nós temos que ser santo como Ele é, se separar das coisas do mundo, não coabitar com as coisas do mundo, buscar a pureza, ser como criança, sem maldade, um coração puro, voluntarioso. E assim o Senhor vai se achegar a nós e vai gerando uma grande intimidade, um grande relacionamento. Mas nós só vamos conseguir ter isso em Cristo. Na nossa pouca força nós não conseguiremos ser puros. Mas quando nós decidimos entrar em Cristo, buscar essa purificação, buscar essa transformação, buscarmos sermos limpos diante dEle, Ele vem a nós com intimidade, Ele vem se revelando a nós. E Ele revela quem nós somos de verdade. E quando Ele revela quem nós somos de verdade, nós começamos a ver os nossos erros e as nossas falhas. E o Espírito Santo, através de cada fruto do Espírito, começa a ministrar na nossa vida o que tem que ser transformado, o que tem que ser moldado, o que tem que ser tirado. E nós temos que buscar isso porque o Senhor quer nos levar a essa purificação. O Senhor quer nos levar a esse lugar, Ele quer resgatar em nós aquilo que foi perdido lá atrás. Através de Jesus Ele resgatou a humanidade, mas a humanidade tem que entender que o sacrifício de Jesus, a gente faz ele válido quando a gente decide por Jesus. Se nós não decidimos por Ele, não tem validade para quem não aceita. E assim como o Senhor fez em Maria, que usou uma mulher pura, Ele quer fazer a cada um de nós que é puro. Ele quer fazer uma obra através dos puros. Porque são os puros que verão a Deus. Sem santificação não verá a Deus. Então nós precisamos nos separar a cada dia para ver esse Senhor. Nós precisamos a cada dia buscar a sua face incessantemente.
desejar ser apaixonado por Cristo, desejar eu quero o Senhor mais que tudo. Nossa alma precisa gritar pelo Senhor. O nosso coração tem que saltar na presença do Senhor, desejoso por Ele. Os nossos pensamentos têm que estar ligados no Senhor dia e noite, desejando pela Sua presença. Porque quando nós geramos intimidade com Ele, quando nós temos intimidade com Ele, nós somos marcados de uma forma que nós não esquecemos. Aquilo que Ele ministra na nossa vida, nós não esquecemos. Aquilo que Ele fala no particular, nós não esqueceremos jamais. E o Senhor quer nos levar a esse momento de sermos a cada dia marcados com uma palavra nova dEle. A cada dia Ele quer nos marcar com uma palavra nova da parte dEle. Ele ministrando no íntimo, Ele falando no particular. Aquele momento só você e Ele falando com você, aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele quer mudar em você. Ele revelando para você que Ele quer te levar para a eternidade. Ele revelando para você o quanto é você especial, que Ele se entregou por você. Ele declarando para você o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama, que Ele se entrega por você. Ele te ama de uma forma que a gente não tem como explicar. Faltam palavras para explicar o tamanho desse amor, que se entregou. Sendo Deus, decidiu morrer e ser exposto por cada um de nós. E nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos buscar essa revelação dEle. Nós precisamos nos aproximar dEle. Porque na intensidade que nós nos aproximamos, que nós nos purificamos, Ele vem na nossa direção. E quando Ele vem na nossa direção, tudo muda. Tudo muda. Tudo faz sentido. Nós começamos a compreender quem é Deus de verdade. Nós conseguimos compreender as coisas da vida, o que acontece. Tudo faz sentido. Tudo tem explicação, tudo é revelado. Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a Ele, clama, e Ele vai te dar coisas que você não sabe. Ele vai te revelar coisas ocultas que você nem imagina. O relacionamento íntimo com o Senhor promove isso. Promove que nós conseguimos ter algo, privilégio de receber primeira informação. Conseguimos ter o privilégio de Ele dizer para nós: você está errado nisso. Isso aqui você está fazendo errado. Esse teu pensamento não diz como tem que ser. Essa tua atitude você tem que mudar. Essa parte do teu caráter está errado. O Senhor vai mostrando aquilo que está oculto. Ele traz a transformação através da sua presença. Ele traz a verdade que há nele para nós. Nós saímos de uma mentira para viver uma verdade nele. Mas nós temos que entender que nós precisamos buscar a pureza. Nós precisamos buscar a pureza. Vou usar um exemplo que os jovens não fiquem chateados. Mas semana passada a gente fez um encontro aqui. E nós fizemos uma rodinha aqui. Cada um foi compartilhando um pouco sobre a sua vida e tal. E de repente um falava: não, porque eu não consigo ficar quieto. Eu pego e falo mesmo. Eu falo mesmo. Eu sou assim, eu falo mesmo. E aí os jovens falavam um pro outro: é nós. É assim, nós somos assim mesmo. Nós somos desse jeito. Aí um deles foi falar e disse bem assim: eu sempre fui assim, eu sempre falei, mas essa semana eu tomei a decisão de me calar e orar. E todos eles ficaram quietos. Eu disse: por favor, repete o que tu falou. Eu decidi parar e orar. Eu disse: cadê vocês agora para falar é nós? Agora é a hora de falar é nós. Nós nos apegamos às coisas erradas e nós achamos que aquilo ali é o certo e começamos a caminhar pelo aquele erro. Qual é o parâmetro que você tem de vida? Qual é o exemplo que você tem de vida? A quem você tem seguido? Para quem você tem olhado e você acha como uma referência na sua vida? Quem é o espelho para você? Quem é o espelho de homem ou de mulher que você tem seguido? Em quem você tem se baseado para ser alguém? Existem homens e mulheres de Deus que são referências, realmente existe.
mas o maior de todos se chama Jesus Cristo. Se você olhar para Ele, se você olhar para cada situação com a ação dEle, você vai entender o que é uma pureza, você vai entender o que é uma intimidade, e você vai conseguir compreender a eternidade. É olhar para Cristo como exemplo, não pegar os homens, qualquer um aí como um exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é a verdade. Cristo é a transformação que a humanidade precisa. Cristo é aquele que vai mudar todas as coisas através da pureza. Nós precisamos buscar a pureza para a gente ver novamente os milagres acontecerem. Nós queremos ver as coisas acontecerem. Busque a pureza que vai acontecer. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Se arrependa diante dEle. Em 2 Crônicas, não vou lembrar o versículo, mas fala que se o meu povo, eu acho que está em 9, 2 Crônicas 9, 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, sarar o teu coração, Ele quer sarar o meu coração, Ele quer nos sarar por completo, Ele quer colocar a pureza na nossa vida. Através dele vai entrar a pureza e a intimidade, Ele vai nos limpar por completo, e nós vamos conseguir ter um relacionamento íntimo com Ele. Nós vamos ouvir a voz dEle, nós vamos compreender Cristo. Já pensou você viver como aquele povo que se purificou tanto, que conversava com Jesus, conversava com o Senhor, tinha o privilégio de ouvir a voz dEle, tinha o privilégio de ter contato com Ele, de sentir o abraço, aquele momento que você está triste, aquele momento que você está aflito, que você acha que não tem mais jeito, que você está abatido, Ele vem e te abraça. Você já imaginou você triste, para baixo, caído, lá no seu quartinho, fechado, escondido, ninguém te vendo, e quando você abre a porta você sai com um sorriso, mas lá dentro você está morto? Saber que Ele está lá te abraçando. Vem para cá, sai daí, vem para cá, mas você, pela falta de pureza, não tem ouvido essa voz gritando no seu lado. Ele gritando para você: vem, é por aqui, vem, sai daí, é para o outro lado, não vai aí que tu vai se perder. E nós tão presos às coisas do mundo, faltando pureza, nós não escutamos essa voz falando conosco, essa voz que nos chama. Ele está falando em todo instante, pode ter certeza que Ele ouve cada palavra nossa, Ele ouve cada oração nossa, Ele ouve cada vez que você suspira por algo, cada vez que você chora por algo, Ele está ouvindo. Em cada momento que você abre a boca, Ele está ouvindo o que o teu falar. Ele te ouve, Ele te ouve, mas muitas vezes nós deixamos de falar, nós nos calamos, Ele quer que nós falemos para Ele. Abra o coração, escancara diante de Deus quem você é, se expõe diante de Deus. Assim como era Adão e Eva no começo, se expõe diante de Deus, fale quem você é abertamente. Ele está te ouvindo, Ele se importa com você, Ele se importa mais que qualquer pessoa com você, Ele se importa com a tua vida como ela toda. E fica tranquilo que Ele não quer muito de você. Só tudo. Não quer muito, só tudo de você. Porque nós queremos tudo de Deus. Só que muitas vezes nós queremos um Deus errado, nós queremos um Deus que é só para nos abençoar. Nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. Não que o Senhor não queira fazer isso. Mas muitas vezes nós queremos só um Deus abençoador, mas Ele é justo. É um Deus que quer mais do que te curar, Ele quer te salvar.
Mais do que qualquer coisa, Ele quer promover em você a intimidade, a pureza, a intimidade, uma vida eterna na sua vida. Ele não quer que você seja apenas mais um ser vagando nessa terra, perdido sem rumo, deixando um dia acontecer de cada vez, deixando as circunstâncias da vida irem te afligindo, te levando para um lado e para o outro. Ele quer que você entenda o propósito dele. Ele quer que você entenda a vida dele. Ele quer que nós entendamos quem Ele é de verdade. Ele quer mostrar para nós como tem que ser cada caminho, como tem que ser o passo dele. Deus é tudo e Ele está em tudo. Em Colossenses 1:17 diz assim: Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. O Senhor Jesus, Ele é antes de tudo, antes de todas as coisas Ele já era. Ele já era Senhor antes de todas as coisas. E todas as coisas, tudo nele subsiste. Tudo nele. Se você tem algo, é nele. Se você pode fazer algo, é nele. Se você pode ter uma vida eterna, é nele. Tudo é nele. Não existe um outro, é nele. Nós temos Jesus na profundeza de como Ele é de verdade. O nosso coração tem que ser totalmente na presença dele para que nós compreendamos Ele como Ele é de verdade. Não crer num Deus mentiroso que nós fantasiamos na nossa mente. Não crer num Deus que nós criamos na nossa mente. Porque se a gente for perguntar aqui para cada um como é o Deus que você crê, cada um talvez vai falar diferente um do outro. E Deus, Ele tem um formato perfeito, que é esse que nós temos que conhecer. Que é esse Deus que nós temos que conhecer, o verdadeiro, o único, que se preocupa com você, quer que você tenha pureza, intimidade e eternidade. Que Ele se preocupa com você e quer te levar para um lugar de excelência perto dEle. Ele se preocupa com você e quer gerar em você a sua presença. Ele quer gerar cada dia mais o Espírito Santo dentro de você. Você realmente sendo um pequeno Cristo, um cristão carregando o nome dele, sendo diferença para tantas pessoas que carecem, através da pureza que gera intimidade. O Senhor vai falar no nosso ouvido para quem a gente tem que anunciar a palavra, para aquela pessoa que está lá precisando, no nosso trabalho, aquele que está sofrendo, pessoas ao nosso redor, familiares que estão passando por situações horríveis, que precisam apenas ouvir talvez: Jesus te ama, Jesus se importa com você, você é especial para Deus. Mas nós vivemos num mundo cheio de barulho, onde parece que tudo está com um som alto e a gente não consegue escutar a voz de Deus mais, porque tudo está fazendo muito barulho e a gente não consegue ouvir Ele. Existe muito barulho que tem impedido de a gente ouvir a voz de Deus. Mas quando nós entramos na pureza, todo o barulho cessa. E nós ficamos sensíveis à voz dEle. Nós ficamos sensíveis à voz dEle, conseguimos sentir a vozinha dEle lá dentro, falando e ministrando. E nós precisamos entender que o Senhor tem esse propósito em nossa vida, de nos levar a uma vida eterna, através da pureza e da intimidade. João 5:24. João 5:24. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê no Senhor, aquele que decide por Jesus, aquele que tem o objetivo de viver Jesus, aquele que quer se purificar, que quer se santificar, passou da morte para a vida. Uma vida eterna plantada em você. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden para eles não comerem da árvore da vida.
Só por isso que eles foram expulsos. Porque estava lá a árvore da vida. Como tinha do bem e do mal, existia a árvore da vida. Mas eles não foram proibidos de comer da árvore da vida. Eles foram proibidos de comer do conhecimento do bem e do mal. E eles trocaram a vida eterna pelo conhecimento do bem e do mal que trouxe a morte. Com o que nós temos barganhado? Com o que nós temos trocado? O Senhor quer que nós nos purifiquemos. Aquilo que a gente tem de errado ainda, transformar, limpar, deixar de lado. Aquilo que a gente carrega, que muitas vezes é prazeroso, mas é errado, larga. Larga, a eternidade é muito mais prazerosa do que essas coisas passageiras. Aquele desejo que muitas vezes fica no coração de querer voltar para o mundo, de viver as coisas do mundo, isso não vale a pena. Não desista. Não desista de Cristo. Não desista, por mais que esteja difícil, por mais que em alguns momentos você não tenha força, por mais que em alguns momentos você não queira mais. Não desista. Não desista. Insista. Se purifique, que o Senhor vai vir com a intimidade dele em você e vai tocar sobre a sua vida. Vai te dar força, vai te renovar e vai acrescentar sobre você. Busque a face dele incessantemente. Não pare de orar, não pare de buscar. Não pare de ler, não pare de querer mais e mais o Senhor. Não pare de querer ser cada dia mais parecido com ele. Não pare à beira do caminho. Busque mais e mais a face dele. Busque o Deus verdadeiro. Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele quer trazer essa eternidade. Ele sendo Deus, Ele Pai de todos. Ele quer que nós purifiquemos, que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós vivamos uma eternidade em família. O propósito dele é uma grande família. Ele quer ter muitos filhos, Ele quer uma grande família. E o Senhor quer que nós vivamos como uma grande família. Que nós vivemos a eternidade como uma grande família, diante dEle, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Porque lá em Atos 2, quando aconteceu aquilo tudo lá do Pentecostes, aconteceu porque o povo estava unido no mesmo propósito. O povo estava todo reunido, esperando o Espírito vir, todos com o mesmo propósito. Nós temos que viver em família com o mesmo propósito, que o Senhor vai derramar coisas tremendas sobre nós. Ele vai acrescentar coisas maravilhosas sobre nós. Vamos colocar de pé. Aproveite essa oportunidade agora e ore ao Senhor. Talvez faz tempo que você não tem falado com Ele. Talvez tenha passado dias e você sequer lembrou dEle. Talvez essa semana você não teve nem oportunidade de falar com Ele. Talvez durante essa semana mesmo você tentou lutar contra o pecado e não conseguiu. Talvez durante essa semana você se viu numa situação ruim e você permitiu que aquilo acontecesse sobre você. É hora de você se expor diante de Deus e se purificar diante dEle. Pedir que Ele venha te auxiliar, que você venha se arrepender do seu mau caminho e que Cristo venha te sarar e gerar intimidade em você. Promover a vida eterna em sua vida. Ore ao Senhor, exalte o nome dEle. Não fique calado, aproveite a oportunidade de exaltar o nome dEle. Você que quer mais de Deus, você que carece de mais do Senhor, você que quer se unir com essa grande família, vem aqui à frente, dê um passo de fé. Você que deseja mais e mais essa presença, dê um passo de fé e vem aqui à frente. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és, glória.
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Peça pra entrar nessa sala. Me Peça pra leva ir. à Grite por sala isso. do Clame por isso. trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Ah, Senhor Deus de poder e graça, Senhor, nós nos expomos diante de Ti, Pai. Nós clamamos o Teu toque, Senhor, nós clamamos o Teu renovo, Pai. Nós clamamos a Tua força nos envolvendo, Senhor. Venha o Teu Espírito e o Teu poder sobre nós, Pai. Venha a Tua graça superabundar, Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós carecemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha o Teu poder, Senhor. Inunda a Tua igreja, Que Pai. é que Em os nome de anjos Jesus. vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva pra sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva pra sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Aleluia. Aleluia. Aplauda esse Deus lindo. Abraça teu irmão do lado. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Abraça aí onde você está. Dá um abraço, que o abraço cura. Oh, glória.